Ok, minha gente, já de volta e batendo papo, conversando com Júlio Rocha, deputado e candidato a prefeito em nossa cidade. Ô Júlio, a gente estava falando sobre Teresópolis, sobre o hospital aqui em Teresópolis. O que é a cidade da saúde? A cidade da saúde, Lá em Guapimirim. isso, é um complexo que vai ter ao lado do hospital, com tudo aquilo que as pessoas precisam. Hoje você, se for fazer um exame de imagem aqui, você vai num lugar, se você for fazer uma fisioterapia, você vai no outro. Então ali vai ser um maior complexo de saúde da região, entendeu? Vai ter todas as especialidades. Vou dar um exemplo para você, como era o SEMUS aqui, que tinha toda a equipe médica, vai ter uma parte lá que vai ter toda a equipe médica. Ah, a pessoa precisa fazer uma tomografia, vai ter lá o lugar para fazer a tomografia. Então é um complexo com vários equipamentos. Está sendo construído? Está sendo construído. Tá. E para Teresópolis, o que você imagina? Porque Teresópolis, a gente é uma cidade maior, né? São mais habitantes, tem um interior muito grande. E a gente ainda recebe Sumidouro, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto. Um hospital público em Teresópolis, como seria? Qual é a sua ideia? Então, primeiro, e se você acha que tem que ter? Eu acho que tem que ter, tenho certeza que tem que ter. Mas é só você perguntar quanto tempo leva um hospital público para ser construído, ver o último hospital público que foi construído no estado, quanto tempo levou. Então, o que eu penso hoje? Que a gente vai construir um hospital público, mas antes disso tem gente morrendo lá dentro da UPA. É o primeiro ponto. Qual é a minha ideia, junto com a do meu vice-prefeito? É de construir de 8 a 10 clínicas da família bem equipadas. Aí você vai falar, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma clínica da família, com aproximadamente uma equipe de 6 médicos, ela atende um raio de 20 mil pessoas. Então, o problema hoje, se você for lá dentro da UPA, eu te faço um desafio. A gente sair daqui lá na UPA. Eu falo que de 60% a 70% das pessoas que estão lá internadas são idosos, que muitas das vezes ficam até 100 dias lá dentro da UPA. E a gente acaba virando um caos nossa saúde. E o hospital de retaguarda, que é o HCT, acaba não suportando também. O que é a clínica da família? São 6 equipes. Cada equipe é composta por médico, enfermeiro, agente de saúde, e dentro dessa clínica da família, aí eu pego o retrato para quem quiser pesquisar. Eu tenho um professor que é o Jorge Miranda, prefeito lá de Mesquita, que é meu irmãozão, que quem implantou todo o sistema da clínica da família em Mesquita foi o Daniel Sorães, e hoje o Jorge Miranda, ele praticamente implanta para o Sorães, que o Jorge Miranda é um cara super inteligente, o modelo dele de clínica da família deu muito certo. Mas, e é bom deixar bem claro que não são esses puxadinhos que as pessoas fazem aqui em Teresópolis não, tá? Que eu odeio puxadinho, você pegar um negócio de telha de amianto e colocar as pessoas para ficar ali. Não, são clínicas bem equipadas, bem estruturadas, de até 1.000 metros quadrados e padrão. E quando você chega lá, como eu dei o exemplo da Quinta Lebrão, o primeiro lugar onde eu vou fazer a clínica da família vai ser na Quinta Lebrão. Quinta Lebrão já vai começar com uma clínica da família, nós vamos construir uma creche, uma área de lazer lá. E a gente vai começar a ensinar as pessoas como trabalha. Então, vai ter essa clínica da família com 6 equipes. A cada 2 equipes ali vai atender a Fonte Santa, Quinta Lebrão e Hermitage. Cada equipe consegue atender bem um raio de 4.000 pessoas. E ali você tem um acompanhamento da vida daquela pessoa. A pessoa sai dali já com pedido médico, com os exames. E não sei se você sabe, Hélio, que o contrato que a prefeitura tem com a HCT, a prefeitura, eles têm uma ata, ata de atendimento médico. Fica sobrando sempre 60% do mês daquela ata, porque eles são incapazes de colocar as pessoas para ir fazer os exames. Eles travaram na mão deles para eles mesmos mandarem as pessoas irem, e eles não estão conseguindo. Hoje tem gente morrendo aí, tem gente que não está fazendo exames por incompetência da prefeitura. Então eu falo que nós vamos construir de 8 a 10 clínicas da família para a gente começar a solucionar o problema na raiz. E dentro dessa clínica da família também vai ter um centro de convivência para as pessoas idosas. Tá, essa clínica, pelo que eu
quero entender, elas fariam pré-atendimento. Sim, sim, você teria. Muitos casos até evitaria que a pessoa fosse numa UPA, por exemplo. Exatamente, eu ia desafogar a UPA. Esse é o primeiro entendimento. Imagina, Hélio, você mora ali na Quinta Lebrão, você sabe que aí a gente vai fazer o zoneamento e tudo bem bonitinho, você vai ver o que é organização, você vai ter o teu médico lá, que você vai ser marcado para ir no teu médico, e o teu médico vai ter todo o teu acompanhamento da tua vida. Então, se você já tem alguma coisa e vai descobrir lá na frente, quando o negócio já está na fase final, a gente vai antecipar e vai tratar desse problema no Uma início. criança cortou o pé num caco de vidro, que isso é muito comum, né? Mas um corte não é um corte profundo, uma coisa de menor. Lá tem menor. saturação também. Lá tem essa linha. Não iria para a UPA. Não iria para a UPA. Mas se quiser ir para a UPA também é uma unidade de pronto atendimento. Mas lá dentro também tem essa parte também de... Não, sim. Sim, é que eu estou tentando ver os casos. Porque num caso mais grave, aí a clínica encaminharia para a UPA. Eu não posso deixar uma pessoa que teve um cortezinho no pé sair lá de Persegueiros para vir para a UPA. Entendeu? Aí a gente tem que estruturar os lugares mais distantes. Porque Mesquita é uma geografia. Teresópolis é outra geografia totalmente diferente. Quando a gente vai falar ali do bairro São Pedro, a gente está falando de 30% da população da cidade de Teresópolis. Sim. Entendeu? Então, isso daí vai ser tudo bem estudado e planejado. Quer dizer, esse pré-atendimento iria desafogar a UPA. A UPA, exatamente. Consequentemente, hoje, uma dor de cabeça, a pessoa está indo para a UPA. É verdade. Aí você chega lá na UPA, tem alguém mais grave que vai ficar 2, 3 horas esperando. E esses atendimentos seriam todos na clínica da família, o que a gente evitaria muito o gargalo que existe na UPA. Se é uma coisa tão fácil de fazer, até porque a gente tem os postos de saúde. Por que isso não foi feito ainda? O que você acha? Continuo falando que para mim é incompetência. Porque eu sou um cara, Hélio, que eu estou aberto a aprender. Eu rodo o estado inteiro. Eu falo para você que eu vou em cada lugar. Eu, semana passada eu estava em Blumenau. Eu mesmo em campanha aqui, eu estava em Blumenau, visitando o meu sonho, que é a casa do autista. Então, assim, eu estava lá visitando, aí eu só não visitei e olhei, eu fui no setor de compras dele, analisei, vi se é viável, vi que não é. Então, assim, eu estou aberto a aprender. Eu acho que tudo que é bom a gente tem que copiar. Mas tem pessoas que querem dizer que eles criaram, eles fizeram, eu não. Rodei o estado inteiro, tudo que é de bom, que eu estou vendo em outras prefeituras que está dando certo, eu quero implantar aqui. Você falou aí de 2 a 3 anos para se construir um hospital. Então, obviamente, né, não é uma coisa rápida, todo mundo tem que entender isso. Você não constrói um hospital da noite para o dia. Até porque tem que ter licitação, né? Isso. Tem que passar por licitação. Claro. Aí você tem que buscar as empresas e tudo. Então, de 2 a 3 anos. Mas antes que a saúde... De 2 a 3 anos, eu falo que é tempo recorde, tá? Não estou te enganando, hein, telespectador. Eu poderia falar para você que eu ganhando a eleição, no outro ano ia ter um hospital que você ia ficar feliz e poderia votar em mim. Eu não estou te enganando. Eu peço que as pessoas pesquisem o último hospital que foi feito, em quanto tempo foi feito, em quanto tempo foi equipado, em quanto tempo começou a funcionar. Tá, mas essas clínicas que você está falando em trazer, em construir em Teresópolis, também não constrói em meses. Sim, mas uma clínica que eu estou falando são de 1.000 metros quadrados, onde a gente vai trabalhar com equipe, entendeu? Então, é em um custo aproximadamente de 3 milhões e meio cada clínica dessa. Mas então, você não constrói em tempo recorde. Hã? Porque o problema é a saúde. A saúde é imediata. Sim. Como se cuidar Sim. dela com mais rapidez. Primeiro, você assume 1º de janeiro. Sabe o que acontece, Hélio? Eu pergunto para você quantas vezes nesse mandato o prefeito foi na UPA para ver como estava funcionando a UPA. Eu quero saber nesse mandato quantas vezes a secretária de saúde, assim, sem querer, eu acho que é até uma pessoa muito boa, mas eu queria entender quantas noites ela foi lá no HCT ver quantos leitos estavam vazios e quantos estavam ocupados. Quando que eles se importaram assim com a população? Porque quando a gente passa um serviço para outro, e eu vou falar que o HCT ele presta um grande serviço, que se não fosse ele, Teresópolis eu não sei onde estaria. Então, eu quero saber quando que eles foram lá ver. Porque se bobear, estão falando que não tem vaga, mas tem vaga lá aberta. Eu não, eu vou toda noite lá em Guapi, tem por permissa
Meu irmão ir, premissa, meu irmão ir toda noite no hospital ver se tem algum problema. E os funcionários já ficam mais atentos. Os funcionários ficam assim, cara, eu não vou... Um exemplo, o médico, né, na cabeça do médico. Eu não vou dormir enquanto eu não zerar essa fila, porque daqui a pouco o vereador está aqui dentro vendo se tem gente ou se não tem gente. Então é porque não acompanham de perto. Hélio, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço e eu agradeço a Deus todo dia. E eu falo que se o político soubesse o quanto é bom servir, a nossa classe não era tão discriminada como é. Então, eu falo que muitas das coisas que estão acontecendo aí é por falta realmente de vontade das pessoas de estar perto, de estar próximo, vendo o que está acontecendo. Tá, a gente já falou da saúde, você resumiu mobilidade urbana muito fácil, tem que contratar uma empresa. Ponto. Não tem mais o que se discutir, Não. tem que contratar uma empresa. Então vamos partir ainda com mobilidade urbana, que esse é o problema, né? Mas sem falar da mobilidade urbana, vamos partir para o turismo. Uhum. Você tem a chegada de Teresópolis, ali já no Soberbo, para baixo já é Guapi. Você tem a chegada de Teresópolis, está muito feio de lá para cá, do Soberbo até a Feirinha. Está muito feio, aquilo já está ultrapassado. Quero saber de você o que poderia ser feito. Aí você chega na Feirinha. Hoje, o bairro do Alto está virando hoje um centro gastronômico. Ainda esta semana eu fui ali em frente ao Sangallen, vai ter um restaurante ali, eu fui lá falar com a dona desse restaurante, conversei com ela. Ela vai ser uma padaria, inclusive, ali em frente ao Sangallen. Um outro restaurante francês mais na frente sendo criado, chegando também em Teresópolis. Enfim, uma escola lá perto lá atrás da Feirinha. Eu quero que você fale sobre esse crescimento do bairro do Alto. O que o governo tem que ver, o que o governo pode ajudar, porque são pessoas de um padrão mais elevado que estão vindo, ou seja, dinheiro no município. Vamos lá, eu sou presidente da Comissão de Turismo na Alerj e sou um cara extremamente apaixonado pelo turismo. Ano passado eu estive nas feiras em Berlim, estive nas feiras em Londres e assim, cara, eu me envolvo demais no turismo. E o turismo hoje representa 8% do PIB nacional. Então, quando a gente quando eu falo que Teresópolis retrocedeu, é sobre isso. Você passava pelo portal da cidade, você viu uma cidade bonita, organizada, tinha aquelas hortênsias, tinha tudo, né? E nenhum turista vai para um lugar onde está feio, está desorganizado. Esse é o primeiro ponto. E Deus, ele pegou, fechou os olhos e fez Teresópolis um lugar maravilhoso. Não contente com isso, ainda deu um clima maravilhoso. Os empresários apostaram na cidade, o setor de gastronomia apostou, o setor de hotelaria apostou bem na cidade. Aí você olha para a cidade, eu vou fazer um corte para a gente voltar onde você está falando. Aí eu faço um corte e vou para Miguel Pereira. Uma cidade que é lá no fim do estado, que as pessoas para irem para Miguel Pereira têm que ir para Miguel Pereira. Aí o português passa, olha um montão de um matagal, assim, uma floresta, e fala assim, aqui vai ser o Parque dos Dinossauros. O que quer dizer? Ele tem que começar a criar, não foi Deus que deu pronto para ele. Aí ele vê uma rua, essa daqui vai ser a rua torta, essa daqui vai ser a rua coberta. Então, você vê a arquitetura da cidade conversa uma com a outra. Ele precisou da interferência do homem para melhorar a cidade. Deus já deu Teresópolis toda pronta. Eu acredito que Deus deve olhar lá de cima e falar assim, cara, o que vocês estão fazendo com essa cidade? Parece o filho de pai rico, sabe? Que o pai dá tudo para o filho e o filho não dá valor. É o que os governantes da cidade estão fazendo com a cidade de Teresópolis. Aí você vai perguntar para mim, como a gente melhorar isso? Tem vários fatores, e a gente vem falar aqui primeiro sobre a Feirinha do Alto, teve um candidato aqui ontem que falou que ali não é um equipamento turístico. Está muito enganado, que ali é o maior equipamento turístico da cidade de Teresópolis, é onde as pessoas vão e onde entra muito dinheiro para a cidade. Aquela feira ali nós temos que estruturar e padronizar ela. Não é possível, eu como prefeito da cidade, eu ia ficar envergonhado de ver um visitante chegando ali com um local com tendas rasgadas, com tendas sujas. Os próprios feirantes pagam um DAN de R$800 anual, 700 e pouco anual. O que a prefeitura tem que fazer? A prefeitura tem que colocar barracas padronizadas ali para todo mundo. Padronizadas. Tem que ter uma fiscalização de 3 em 3 meses também, para saber se as pessoas estão cuidando das barracas.
entendeu? E a gente tem que colocar ali um ambiente bonito. Quando você fala do turismo, o turismo, toda cidade tem o seu viés, e aqui tem vários. Tem o turismo de montanha, tem até o turismo religioso, e também tem o turismo esportivo, cara. Nós temos a CBF. Vamos fazer uma analogia, que aí você vai entender um bocado do meu pensamento. Eu tenho ideia de fazer, que aqui na cidade tem vários arquitetos, eu tenho ideia de fazer um concurso entre esses arquitetos. Porque o portal da cidade, ele tem que falar com a praça, que tem que falar com o ponto de ônibus, que tem que falar com a calçada. Então, quando a gente entra para o alto aqui, a gente tem uma cidade que é colonizada por portugueses, mas com os imigrantes ingleses. E se a gente for voltar um pouquinho, a gente vai ver o Charles Miller, que é o inventor do futebol, que é um inglês também, que a gente tem a CBF, que é um grande equipamento, que eu nunca vi um prefeito de Teresópolis nos últimos anos, tá? E até o presidente da CBF falar, irmão, nós temos lá, e lá no Edinaldo agora, irmão, nós temos um grande equipamento turístico lá, que é a CBF, eu preciso levar, me ajuda a levar o Museu do Futebol, ou o Museu da CBF para Teresópolis, que isso vai mexer muito com a nossa economia lá. Eu não vejo ninguém falando isso. E a gente, aquela parte ali da entrada, até Feirinha do Alto, tinha que se arremeter à seleção brasileira. Um pequeno exemplo, uns pontos de ônibus ali, fazendo alusão ao banco de reserva da seleção brasileira, os jogadores. Cara, dá para se fazer muito. Dá para a gente reconstruir a nossa cidade. Mas aí a gente precisa de um todo, a gente precisa juntar forças, a gente precisa que as pessoas acreditem na cidade. Para você ter ideia, voltando a falar lá em Guapi, os empresários, tem empresário querendo construir escola para o município. Porque falam assim, cara, vocês fizeram tão bem para a nossa cidade que a gente quer ajudar de alguma forma. Então eu tenho certeza que aqui, eu tenho uma visão diferente aqui, eu vejo as pessoas sempre falando assim, não, a gente tem que pedir ao empresário. Não, cara, o empresário já faz demais pela nossa cidade. Ele já gera emprego, ele já acreditou. A gente, como poder público, a gente tem que dar estrutura para cada dia ele estar melhorando, podendo contratar mais gente, podendo pagar um melhor salário. Então, se a gente for falar do maior, o que o Teresópolis tem para se desenvolver através do turismo. E eu, como presidente da Comissão de Turismo da Alerj, eu sei como fazer. Nós temos cerca de 100 empresas, tem a Alterdata e outras aí menores, né, e outras bem menores, mas cerca de 100 empresas, estou te dando um número quase que certo. Já estou indo. 100 empresas de tecnologia em Teresópolis. Fala-se muito em indústrias. Eu não estou saindo do turismo não, tá? Porque ainda quero chegar no interior. Mas eu quero te perguntar também se essas empresas de tecnologia e o que se poderia fazer de incentivo para que essas empresas crescessem e até viessem outras. Agora eu te dei um número que é real, tá? Cerca de 100 empresas. Eu não sei exatamente se são 99 ou 101, mas são cerca de 100 empresas de tecnologia. Segura, porque depois do comercial a gente fala disso. Vamos para o comercial.